Pegue sua Bíblia aí comigo, livro de Esther. Oh glória, aleluia, oh glória. Se você está vindo pela primeira vez e não está entendendo, está pensando, mas já não teve ministração? Rapaz, se você olhar direitinho, desde a palavra do ofertório até aqui, essa não é nem a segunda, é a terceira, né? É para quem gosta de palavra. Tá vendo esse irmão aí do teu lado? Ninguém para no culto ouça por acaso. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Aleluia. Livro de Esther. Você que trouxe sua Bíblia ou está aí no seu aplicativo e ainda não encontrou, o sangue de Jesus tem poder. Porque se você digitar, aparece. Você que é da espada aí, da folha. Esther, depois de Neemias, antes de Jó. Capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Camila, te amo, cara, tu tá aqui. Ai, garota, vou te esmagar. Esther, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim o texto: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros. Eu não sei se a sua versão está assim, mas ela é muito fácil de compreender. Então diga comigo, registros. Isso, porque o livro das crônicas é basicamente isso. É um livro de registros daquilo que acontecia no reino e em torno do rei na ocasião, ok? Então preste atenção. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu, ou em outras versões, Mordecai, tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. E perguntou o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Coisa nenhuma se lhe fez. Ou nessa versão que estava aqui, volta para o verso 3. Nada lhe foi feito. Gostei dessa versão também, ó. Que honra e que reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Nada lhe foi feito. Então o que foi feito em razão do que ele fez? Fala para o teu irmão, nada. Então eu vou perguntar de novo. O que foi feito? O que foi feito? Você vai sentar dizendo assim, ó, não vai ficar assim. Não vai ficar assim não. O Deus que não deve nada a ninguém, Ele quer que nós usemos os minutos finais desse culto para glorificar a Ele, não pelo que foi feito, mas pelo que não foi feito. Você conseguiria fazer isso hoje aqui? Se lembrar de quem você ajudou, se lembrar de quem você favoreceu e pensar assim, não houve reconhecimento, e glória a Deus. Você conseguiria fazer isso? Se lembrar de alguém que você se expôs, porque no caso aqui de Mardoqueu, e eu vou utilizar só o contexto da narrativa que a gente leu aqui, porque eu quero ser bem objetiva naquilo que Deus tem como resposta para a nossa vida nessa noite. Então, veja, ele fez uma denúncia acerca de dois oficiais, e Mardoqueu não é o tipo de pessoa que faz denúncia anônima. Ele fez uma denúncia oficialmente contra dois oficiais que estavam conspirando um assassinato para o rei, que é Assuero, esse mesmo que num dia desses, e eu já explico qual é o contexto desse dia que a gente leu no texto, ele não pôde dormir. E aí nesse dia ele manda trazer os registros, o livro das crônicas, dos acontecimentos do seu reino. Ele quer relembrar a sua história, reviver a memória de coisas que aconteceram. E calhou de ser naquele dia o registro da denúncia que Mardoqueu, tio de Esther,
numa outra ocasião, havia se exposto para salvar a vida do rei. Uma denúncia de assassinato não é fácil. Imagina que você está sabendo que duas pessoas estão conspirando acabar com a vida de uma pessoa, e aí você vai lá, se expõe e faz uma denúncia contra dois oficiais. Eu estou falando de homens políticos e homens de guerra. Aí Mardoqueu, um hebreu, um estrangeiro vivendo em uma outra terra, e ele vai fazer isso porque isso é o certo. E aí qual é o contexto aqui? O contexto é que o rei Assuero pergunta: então, acerca disso daí, porque não está lá no registro, né? O que é que foi feito a Mardoqueu por isso que ele me fez? E os servos responderam: nada foi feito. Será que nessa noite você conseguiria trazer um apanhado na sua memória e observar todas as coisas que você já fez em exposição por alguém? Não para se vangloriar, mas porque você disse: eu vou fazer isso porque isso é certo. É o que eu gostaria que alguém fizesse se estivesse no meu lugar. Vezes em que você foi testemunha do que viu e ouviu, mesmo sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois que tal coisa fosse feita ou denunciada. Gente aqui que nunca se colocou na frente de uma bala, mas se colocou na frente de uma mentira e disse: ó, isso aí não é verdade. Gente que protegeu gente que nem era tão íntima sua. Gente que inclusive hoje voltou a ser amigo do inimigo que foi outrora. E você ficou no canto dizendo: mano, como é que isso aconteceu comigo? Eu entrei no rolo para poder fazer o que era certo. Enfim, eu não sei. Mas será que teria na sua memória alguma área da sua vida que faltou uma recompensa, que faltou uma restituição? Algo que você não coloca como uma queixa diante de Deus, mas que você se lembra hoje aqui, e não se lembra à toa, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite de quarta-feira para dizer: não foi o homem, foi eu que aguardei. Porque aquilo que você faz aqui e aquilo que o homem te compensa aqui ou te recompensa aqui, fica aqui. Mas aquilo que aqui você esperou ser recompensado e não foi, vai para o livro das obras. O que isso significa? Significa que quando o homem não faz aquilo que deveria fazer, Deus entra em cena. Que quando o homem não dá aquilo que deveria dar, Deus entra em cena. Que quando o homem não entra onde deveria entrar, Deus entra. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E eu não estou falando sobre o mais alto grau do cristianismo, não. Eu estou falando sobre justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra que Deus colocou na minha boca esta noite é essa: diga que eu sou um Deus de justiça. Diga que eu sou um Deus de balança fiel. Diga que eu sou um Deus que muitas vezes aquilo que te magoou, que não foi visto pelas pessoas pela maneira como você esperou que seria visto, você deveria entender que nisto aí morou uma oportunidade de Deus entrar. E aí, Camila, qual é a diferença de eu não ter sido recompensado segundo as minhas obras por quem deveria ter reconhecido o que eu fiz? É uma alegria isso. E por que é uma alegria, Camila? Eu tenho mágoa desse dia, dor desse dia, tristeza desse dia. Se eu fosse você, eu limpava o seu coração, porque a bênção do homem, ela é um reconhecimento momentâneo e transitório, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dano e ela permanece para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: faltou abraço, faltou reconhecimento e faltou honra, porque o que eu tinha para a tua vida não era temporário, era um decreto. Então Deus permitiu até pessoas que não conseguiram se colocar na posição honesta, justa que deveriam, porque Deus iria usar essa lacuna para dizer: eu vou entrar aonde o homem não tinha gabarito para recompensar a altura aquilo que você fez. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, entenda agora. É noite de justiça e honra. Justiça e honra. Justiça e honra. Eu vou falar de novo. É noite de justiça e honra, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O rei não dormiu justamente naquela noite. E por que justamente naquela noite ele não dormiu? Porque era aquela noite, ou melhor, o dia anterior a essa noite, que um homem chamado Amã, um homem mau. Amã é um homem? Ele é a personificação do mal. Eu costumo chamar Amã de casa vazia. Quem é casa vazia? É a casa que o diabo entra para personificar a sua vontade. Todo homem que não é preenchido de Deus é casa vazia para que Satanás entre.
Ah não, Camila, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas se você não tiver Deus na vida, o diabo tem com você. Porque Deus bate na porta, o diabo não bate, ele entra. Amã é uma casa vazia. É alguém que Satanás tem liberdade para poder entrar e personificar as ações do mal que ele quer executar contra o povo de Deus. E ele era um grão-vice, um príncipe. Ele era um homem muito próximo do rei. Ele tinha acesso a áreas, a lugares e a pessoas que Mardoqueu não tinha. Mardoqueu obviamente é um homem muito bem relacionado. Como é que saberia-se de um registro onde uma denúncia de uma conspiração, ou seja, algo em oculto, estava acontecendo? Então obviamente Mardoqueu também era um homem muito bem relacionado. Todavia ele não tinha o mesmo nível de acesso que esse príncipe chamado Amã, este homem mau, tinha dentro daquele reino. E qual era o contexto? O contexto era que Amã odiava Mardoqueu porque ele representava resistência. Ocorre que ele gostava de ser bajulado, ele gostava de ser adulado. E um decreto contra o povo de Deus já havia saído, dado pelo próprio rei, sob a influência deste homem mau que quer destruir o povo de Deus, chamado Amã. E este Amã quer os judeus destruídos. Mas ocorre que Mardoqueu entra num propósito de humilhação, veste de pano de saco, cinza sobre a cabeça, e fica na escadaria, a entrada da porta do palácio, aonde Amã passava frequentemente. E aonde Amã passava, cabia-se reverência a ele, porque ele era um integrante do reino de Assuero, do Império Medo-Persa. Então a burocracia real exigia que qualquer grão-vice que passasse por você fosse reconhecido por você com um cumprimento de reverência, uma inclinação leve de cabeça. E ocorria que qualquer pessoa fazia esse gesto simples. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Um gesto. Porém gestos simples também carregam grandes significados. Por exemplo, na nossa rede social, curtir é um gesto simples. Com 2 cliques você coloca o coração em cima de uma publicação e você diz que curtiu aquilo. É um gesto simples, é ou não é? Mas quem já se escandalizou em ver o nome de alguém numa curtida que não deveria? Ah, tá fingindo costume você. Você olha, menina, fulano curtiu. Meu Deus. Então fulano não é como eu pensava, o negócio... É um gesto simples. E todo mundo fazia isso. Só que o texto diz que quando Mardoqueu via Amã, e Amã estava passando pela entrada da porta do palácio, ali ele estava em humilhação, se curvando somente perante a Deus. Então ele vê Amã, e Amã não é reverenciado por Mardoqueu, porque Mardoqueu tem discernimento que Amã é a personificação do mal, e que ele influenciou o rei a estabelecer um decreto para destruir o povo de Deus. Olha para mim que eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Ao mal não se reverencia nem por educação. Não use educação para esconder a covardia da sua ausência de convicções cristãs. Mal não se reverencia. Ele é a personificação do mal. André, vem comigo. Quando eu ficar louca, entra na onda. Então ele sabia que aquele homem não era digno de honra, e a reverência comunicava um nível de honra. E Mardoqueu já estava com a vida passiva de um decreto de morte, e ele não iria honrar o seu assassino, o assassino do povo de Deus, por motivos tão escusos e obscuros. Então ele não reverenciava. O ego de Amã deixou ele endemoniado, possesso. E então ele vai pedir a cabeça de Amã. Mas antes de ter autorização do rei para saber se pode, de Mardoqueu, antes de pedir a autorização do rei para saber se pode conduzir Mardoqueu à forca, ele já vai construir a forca. E o texto diz que ela era muito alta, e isso era para impressionar as pessoas, e para que Mardoqueu soubesse que a morte dele estava sendo projetada pelo inimigo que ele não respeitava. Eu não sei para quem, mas Deus está me mandando dizer para alguém: você quer estabelecer decreto de paz, você quer estabelecer decreto de harmonia com o inimigo do povo de Deus, e no final isso não vai dar certo. Inimigo, gente que quer a morte, gente que quer a destruição, não merece esse nível de reverência, merece resistência. Deus está dizendo: você está fazendo reverência para quem deveria estar demonstrando
mostrando resistência. Ben-Hadad, segundo, foi um dos homens que tentou conquistar Samaria, e ele zombava do rei na ocasião. E na ocasião o rei em questão chamava-se Acabe, um homem frouxo, comandado por uma mulher possuidora, por uma mulher de posse, uma mulher dominadora chamada Jezabel. Essa mulher influenciava ele a fazer o que era errado, e homem frouxo é facilmente influenciado. E o texto vai dizer que quando Ben-Hadad vem com os assírios para destruir toda Samaria, ao meio-dia ele já estava bêbado, nem se preparava no exército, porque ele dizia: amanhã a estas horas, antes do meio-dia, o pó de Samaria não vai caber na minha carroça, nós vamos dizimar e destruir essa cidade. Aí Acabe ficou apavorado e não ofereceu resistência. O que ele ofereceu? Oferta de paz. Foi para diante de Ben-Hadad, e de vez tratá-lo como o inimigo que era, sabe o que ele fez? Ele foi para diante desse rei que não o respeitou, que não usou os artifícios de guerra, que não usou a burocracia real, que não tratou ele como rei, que não reconheceu o território. Eu vou falar rasgado: não respeita a tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história, e você curte, comenta, compartilha, manda beijo, vai no aniversário, é quebra de princípio. Depois você está deprimido e não sabe por quê, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Se não te honra, meu irmão, sai desse loop. O que Ben-Hadad vai fazer? Oferta de paz. Ó rei, ó Ben-Hadad, minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Frouxo. Minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Resultado, ele pensou que ia comover Ben-Hadad com isso. Sabe o que Ben-Hadad faz? Vai para cima dele com mais força ainda e diz: amanhã antes do meio-dia, vocês não vão ser meus filhos, vocês vão ser meus escravos. Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra. E eu estou falando aqui de questões espirituais. Para de deixar Satanás ganhar território dentro da tua casa. A menina tem 12 anos de idade e decide em que estação de rádio vai ficar. Ela decide a lista dela do que ela vai ouvir. Bota o som nas alturas dentro da casa que você está pagando ainda. E no final você diz: não, eu não falo nada porque eu não quero guerra. Pois o resultado das vitórias do futuro que você quer ter está nos processos que você rejeita agora, nas conversas que você não quer ter agora, nas indisposições que você não quer ter agora. Quer paz? Quer paz? Olha para o teu irmão com carinho e diz: vai para a guerra. A paz se conquista com guerra. Ai, eu estou sentindo algo da parte de Deus aqui. E André Matos, você não está hoje aqui à toa. Você carrega uma atmosfera de guerra, de batalha. E o Senhor está dizendo: eu estou te chamando para criar resistência. Resistência contra esse inimigo espiritual que te afronta, que zomba de você. Satanás não vai mais tirar farinha com a tua cara. Tu vai entrar naquela casa hoje marchando e dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu vou te contar algo que eu aprendi enfrentando batalhas espirituais. O inimigo vai para cima, ele perturba, ele tira sono, ele te dá insônia, ele perturba a tua vida, ele te dá medo, ele pressiona. Eu disse que ele pressiona. Completa aí que eu quero ter certeza que tu está ouvindo a instrução. Mas ele não aguenta a pressão. Vai pra cima, vai pra cima. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se por um caminho ele vier contra ti, por 7 ele terá que fugir da tua presença. Vai pra cima, vai pra Becalamantore Malacanderebaia. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Bora. Bota a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro do vizinho. Camila, eu não conheço o vizinho. Não precisa conhecer não. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro dele e vai fazer ele entender que essa noite não é noite de entretenimento gospel, é noite de guerra. E ele já está armado. Ele já está armado. No 3, tu vai sacudir ele, vai sacudir ela e vai dizer assim: vai para cima,
vai para cima. É 1, é 2, é 3, sacode, sacode. Vai para cima, vai para cima. Pano de saco, humilhação, jejum. Pano de saco, humilhação, jejum e resistência. Resistência, resistência, resistência. Vai pra cima, no mundo espiritual. Eu não vos dei espírito de covardia, diz o Senhor, mas eu vos entreguei espírito de fortaleza. O meu problema em épocas de batalha espiritual aconteciam sempre a partir das 6 da noite. Eu tinha um problema com a noite. Parece que a noite tinha legalidade sobre mim, porque eu era uma menina muito atormentada na minha adolescência e eu tinha muito medo do escuro. Muito medo do escuro. Eu me lembro que eu acordava com dor na bexiga, porque eu não conseguia atravessar poucos metros do meu quarto para o banheiro, aprisionada pelo medo na madrugada. E à noite começava aquela tormenta. Só que nessa época eu já atuava no trabalho de consagração da igreja. Então de dia eu tacava fogo no cão, e à noite era ele que me perturbava. Era desse jeito. Aí eu comecei a entrar em guerra de dia. Comecei a deixar para entregar o jejum mais tarde. E comecei a fazer orações de joelho de 3 em 3 horas, sendo que às 18 horas, que era o período mais crítico, onde o meu problema começava, eu orava tipo assim, antes 10 para as 6 mais ou menos, que era tipo assim: quando ele chegar ele vai encontrar isso aqui, e aí vamos ver se vai ter poder. E eu pus minha vida à prova. Eu já estava num ponto de desgaste, de cansaço, que eu já estava quase dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas como quem diz assim, é na tua mão, Satanás nenhum vai tocar em mim não, porque a tua palavra diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se for para viver, eu vivo para ti. Se for para morrer, eu morro para ti. E ali eu descobri que ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Agora, você quer vencer mundo espiritual usando o braço de carne, usando print de WhatsApp, conversa de direct? Eu vou te dar um cascudo. Nossa milícia não é carnal, mas espiritual, e por isso poderosa em Deus, para a destruição de cadeados, de fortaleza, de obras e hostes espirituais da maldade. Você só não venceu ainda porque está usando as armas erradas. E eu vou te dar só uma hoje, porque Deus me deu só uma instrução. Qual é a arma, Camila, que eu vou usar essa semana? Da humilhação. Poucas armas são tão poderosas quanto a arma da humilhação. Ué, Camila, você está dizendo então que vai deixar ele me humilhar? Amã nunca pôde humilhar Mardoqueu, mesmo influenciando o rei a dar a ele um decreto e ao seu povo de morte. E a vitória da humilhação não é a capacidade que eu tenho de aguentar ser humilhado pelo meu adversário, é a capacidade que eu tenho de me humilhar antes que ele me humilhe. Porque a palavra de Deus é clara. Completa aí, por favor. Eu disse que a palavra de Deus é... E o que a palavra de Deus diz, ao contrário do que muita gente reproduz, não é que os humilhados serão exaltados. Gente, isso não está na Bíblia. O que a palavra de Deus afirma não é que os humilhados serão exaltados. O que a palavra de Deus afirma, e são palavras do próprio Jesus, é que aquele que a si mesmo humilhar. Ei, calaçou. Ei, olha aí para o teu irmão e fala assim para ele: desce primeiro. Não espera ninguém te empurrar não, desce primeiro. Desce primeiro, busca primeiro. Não espera a guerra toda se levantar não, se rende primeiro em adoração. E quando disserem: tu viu o que está falando? Não responda nada. E aí, você quer que eu mande avisar o quê? Quer que eu traga fulano para conversar contigo? Não. Em tempo de humilhação você só conversa com Deus. Só conversa com Deus. Só fala com Deus. Você não responde ninguém. Fala. Pano de saco, cinza sobre a cabeça. Em estado de humilhação, ele cria uma resistência contra o seu inimigo. Agora você vê, numa posição de fragilidade, ele cria resistência. Quem aqui já se sentiu como Davi, igual quando era perseguido por Saul? Você via, ele estava numa posição de humilhação, porque ele era fugitivo.
E aí quando Saul ia atrás dele, não conseguia matá-lo, ele ouvia Davi dizer para ele: meu Senhor, por que o Senhor está preocupado comigo? Eu sou como uma pulga no teu reino. Uma pulga. E é assim que às vezes a gente se sente. Como é que alguém tão grande, com tanto poder, com tanta influência política, com tanto poder econômico, aquisitivo, com tanta influência relacional dentro do reino, se preocupa com um homem trajado com vestes pobres e com cinza sobre a cabeça? Mas é o poder da resistência no mundo espiritual. Deus está dizendo: não precisa demonstrar a ninguém que você tem, demonstra para mim, e eu vou dar o respaldo que você precisa para ter a resistência que você precisa ter nesse processo. Então ocorre que Amã, por causa dessa resistência, manda construir uma forca bem alta, porque ele quer que Mardoqueu saiba que a morte dele está sendo projetada. Então isso aqui é uma ameaça. Eu disse que isso aqui é uma... Vem comigo, igreja, para a gente encerrar junto. Eu disse que isso aqui é uma ameaça. E tudo que teu adversário pode fazer contra você é isso. O quê? Ameaçar. Camila, ele pode fazer mais se você estiver em Deus? Não. Tudo que ele pode fazer contra uma pessoa que está em Deus é ameaçar. Para quê? Para que você saia da posição. Para que por medo você saia do lugar que faz ele entender que você é resistência. Já percebeu quando tu dobra o joelho para orar, a água que está guardada no cano desce? O móvel começa a torcer. Quem já começou a oração de olho fechado e terminou de olho aberto? É impressionante, é tudo para atrapalhar a posição de resistência. É isso. São ameaças. Abra comigo a sua boca e diga: são ameaças. Conta isso para o teu vizinho e diga: são ameaças. Diga de novo: são ameaças. Olha para mim aqui agora. Sabe por que você sente fungar no cangote? Pesadelo, que é meio que paralisia do sono. Para alguém é paralisia do sono, dependendo do nível de guerra que você está vivendo, é batalha espiritual. Deixa isso para outro dia, mas só para a gente entender. Você tenta clamar o nome de Jesus no sonho, não consegue. Tenta dormir, não consegue. Sente medo dentro da própria casa, que sempre foi seu ambiente de paz. E aí você se pergunta: o que é que essas coisas estão acontecendo? Por que eu não consigo repreender? Por que não sai da minha casa? Por que eu estou vivendo esse momento? Pois Deus está te esclarecendo isso hoje. E Ele está dizendo: ei, são ameaças. Ele só quer te tirar do lugar da sua posição, porque Ele está vendo que a sua posição é uma posição de resistência. Então enquanto você está aí, ele ameaça teu marido, mas não mata. Ameaça teu filho, mas não mata. Assusta a tua casa, mas não destrói. Tenta afligir teu ministério, mas não te derruba. Porque todo o poder que ele tem é para te ameaçar, para que você saia. Se você sair da posição, aí a casa cai. Se você sair da posição, aí o filho morre. Se você sair da posição, aí o escudo sai na frente. Quando Deus quis trazer juízo a Saul, ele não fez isso com Samuel dentro da casa. Ele dizia para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então Samuel não era resistência contra Deus, mas era por estar em Deus posicionado, proteção garantida para Saul, mesmo Saul estando todo errado. Camila, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem gente aqui que está protegendo gente que não serve a Deus, mas é seu filho. Gente que zomba dos crentes, mas é seu marido. Gente que está nas drogas, mas é da sua família. É sua responsabilidade, é sua casa, é seu povo. Então Satanás vai fazer de tudo para você sair da frente, porque se você sair da frente, ele entra. Então quando você não sai, o que é que ele faz para você sair? Ameaça. Ameaça é guerra, é pesadelo, é batalha espiritual, é pneu que fura, é roupa que some na hora de vir para o culto, é sonho estranho, é a vida financeira que estava boa, daqui a pouco é um negócio, meu irmão, que se você contar para alguém, a pessoa não acredita. É dor de cabeça que o remédio não tira. E você diz: Senhor, aonde eu estou? E Ele está dizendo: eu estou no lugar do treinador. O treinador não fica dentro do ringue. O treinador só dá instrução. Quem vai para o ringue é o lutador. E Deus está dizendo: eu já botei a luva na tua mão. Você sabe exatamente o que fazer. Então não me espere entrar para lutar. Eu já te ensinei o que fazer. E o que eu devo fazer, Camila? Não saia da tua posição. Levantando-se contra ti o espírito do governador, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Não saia do teu lugar. Olha para alguém aí agora e diga: não saia. Não saia. Grita para alguém aí e diz: não saia. Não saia. Não saia. Não saia dessa oração de madrugada. Não
final de manhã. Camila, mas eu não estou sentindo nada. Mas isso está abalando. O teu inimigo vai para cima. Não saia, não para. A forca era um jeito de Amã demonstrar poder para que Mardoqueu já considerasse-se derrotado. Então é por isso que o inimigo ameaça. E por que ele ameaça? Porque ele só tem poder de projeto, ele não tem poder de decreto, de decisão. Então ele faz a forca e deixa tudo pronto. Porque qual é o plano dele? Amanhã de manhã eu vou entrar no pátio e eu vou ser a primeira pessoa a falar com o rei. Quando eu falar com o rei, vou pegar dele a autorização. E amanhã, antes do meio-dia, Mardoqueu já vai estar enforcado. Esse é o projeto de Amã. Vem comigo, vem comigo. Esse é o projeto de Amã. Esse é o quê? Projeto. Esse é o quê? Bora, esse é o quê? Tudo que você vê e ouve seu adversário dizer contra você não passa de um projeto. Camila, mas projeto, irmão, projeto é uma coisa, obra é outra. Você chama o arquiteto, ele pode fazer um projeto incrível. O nível de reconhecimento do que ele fez só vai ser respaldado assim, de maneira ainda melhor, depois que a obra for feita. Esse negócio é tão sério, preste atenção nisso aqui. Esse negócio é tão sério, a diferença entre projeto e decreto. O rei libera decreto, mas Amã só tem poder de fazer. Vem de novo, o rei libera. Tá fraco, o rei libera, mas Amã só tem o poder de fazer. Só vira decreto se o rei aprovar. Só vira decreto se o rei decidir. Então tudo que teu inimigo intenta, fala e ameaça e grita e faz contra você, não passa de um. Só vai se tornar algo de fato realizado se houver da parte de Deus um. Então entenda isso. Amã tem o projeto, inclusive já concluiu a forca. E tem uma burocracia real que funciona da seguinte maneira, ó. É assim, presta atenção. Se ele chega cedinho igual ele fez, e ele manda anunciar que ele está no pátio, quando o rei permite a entrada dele, o rei não fala nada, porque foi ele que pediu para entrar. Então se a presença dele é autorizada e ele entra, ele pode abrir a fala. Então esse era o plano dele. Vou chegar primeiro e vou pedir para anunciar minha presença, porque daí quando eu entrar eu vou poder. Esse plano era perfeito se o rei tivesse dormido. Mas ocorreu que justamente naquela noite, o texto não diz que ele não quis, o texto diz que ele não pôde, não conseguiu. Eu tenho para mim que Mardoqueu está dormindo, porque quem ora tem paz para dormir. Mas o rei que decide não dorme. Aí você diz, Camila, o que isso significa? No mundo espiritual, é Deus dizendo pra gente hoje aqui que está debaixo de ameaça pesada: pode dormir, porque quem te guarda não dorme. O rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de ameaça, o rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de tortura, o rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de terror psicológico, o rei não vai dormir. Ei, Deus está mandando eu dizer para quem está tomando um monte de remedinho controlado. Ele está dizendo, fica tranquila, faz tua parte, que eu cuido dos teus neurônios, eu cuido da tua mente. Enquanto tu dorme, eu limito e determino a ação deste medicamento. Assim Deus me manda dizer para alguém, calma, tu não ficarás louca. Pode dormir que eu guardo tua mente, eu guardo tua psique, eu guardo teu raciocínio. O rei não pode dormir. O rei não pode dormir. O rei não dormiu. Então ocorre que na burocracia real o que rolava? Se eu anuncio a minha entrada, eu falo. Mas se ele manda me chamar, eu tenho que entrar calado, porque se ele mandou chamar, quem vai falar é ele. Aí então o texto diz que ele chega bem cedo, só que naquela noite o rei não pôde dormir. E porque não pôde dormir, tinha acabado de ler o registro. Esse registro aqui é o livro das obras, e é isso que eu queria falar.
O livro das Crônicas é um livro de registro. Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você fez. Deus tem um livro semelhante, chamado no livro do Apocalipse por João como o livro das obras. Qual é o nome do livro? Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você... Naquele dia não adianta dizer, tu sabes. Lá não entra vontade, lá não entra projeto, lá só entra o que foi feito. Então para com esse negócio de dizer, ah Deus, tu sabes. Ah Deus, se eu pudesse. Irmão, se eu pudesse não entra no livro das obras. Cada um será recompensado conforme as suas obras. Você trata de fazer alguma coisa para a glória de Deus. Então o rei acaba de ouvir e pergunta, quem está aí no pátio? Como quem diz, chegou alguém para alguma audiência real? Aí diz, sim, Amã está aí. Manda chamar. Não deu tempo dele anunciar, porque o rei mandou chamar. Vamos lá. Não deu tempo de anunciar, porque o rei mandou. Então ele estava com um monte de coisa para dizer, mas teve que entrar como? Ele estava cheio de projeto que precisava da aprovação do rei para acontecer, mas ele teve que entrar como? E ocorre que o tema que ele queria tratar era o mesmo tema que o rei queria abordar, só que do lado contrário. Ele queria autorização do rei para matar, e o rei estava procurando alguém para honrar. Ah, se eu fosse você eu já tinha dado um glória, porque Deus está dizendo, pare de se preocupar com o projeto do teu inimigo. Comece a imaginar os decretos que eu tenho contraditórios a tudo que ele determinou para você. O desejo do teu inimigo não se cumprirá diante de você, diz o Senhor. Tu não verás o desejo do teu adversário se realizando na tua família. Eu vou tornar a ameaça em honra, a oposição em concordância. Ele conta a história. Ele conta a história e diz assim, só não diz o nome. Ele diz assim, o que eu deveria fazer a um homem que me agrada honrar? O ego dele é tão inflado que ele diz, só pode ser eu, então eu vou botar uma honra bem honrada mesmo. Pega o cavalo que o rei costuma usar, traja o homem com as vestes reais e coloca um príncipe nobre, não coloca um servo não, coloca um príncipe nobre para puxar a rédea do cavalo e ir anunciando pela cidade. É assim que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, ou ao homem a quem Deus deseja, a quem o rei deseja honrar. Aí ele diz, que excelente ideia, Amã, faça isso com o judeu Mardoqueu. Aquele que te ameaça está dando as melhores ideias sem saber. Aquele que está te ameaçando, isso é profético. Deus está dizendo, o desejo do teu adversário é tão grande que ele não é bom só em construir forca, ele também é bom em dar excelentes ideias de reviravolta. Meu Deus, faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu tem uma característica, que é a característica que nós temos que absorver essa noite. Que característica é essa, Camila? Vou lhe dizer agora. Ele não se distrai com a desonra e nem se deslumbra com a honra. Para mim ele é... Esquece! Não, Mardoqueu arrebenta. Vou falar de novo. Ele não se distrai com a desonra e não se deslumbra com a... Porque qual é o problema de você se deslumbrar com a honra? Vou falar aqui rapidão, presta muita atenção. Se ele fica deslumbrado com essa honra que de fato ele vai receber, o rei prepara o cavalo, coloca trajes reais nele e manda Amã puxar o cavalo pela rédea. E é Amã que queria matar ele, que vai para o meio da cidade dizendo assim, é assim que se faz o homem que agrada o rei. O rei faz isso aí com quem agrada ele, ó. Aí eu queria estar lá. Aí escuta. É assim, ó, ele fez tudo isso. O texto diz que Mardoqueu recebe a honra. Quando termina aquele episódio, ele tira a roupa real, desce do cavalo,
devolve o cavalo, devolve a roupa e volta a usar veste de saco e a cinza na cabeça. Por quê? Porque se ele se deslumbra com aquela honra, naquele dia ele tem honra, mas no dia 14 tem morte para ele e para todo o povo dele, porque o decreto regia isso. Então veja, existem coisas que você não recebeu lá atrás, que você vai receber em momentos de guerra. Rapaz, é a mistura do Deus me livre com quem me dera, tudo junto. E Deus está dizendo, vou te honrar no meio dessa crise, para te mostrar que eu sou contigo. Mas não se deslumbre, porque o alvo é maior. Isso não é sobre você, mas sobre tudo que você carrega. Isso não é sobre você, mas sobre tudo que você representa. Então não se deslumbre com o carro que Deus te deu. Não se deslumbre com a casa que Deus te deu. Não se deslumbre com a fama que Deus te deu. Ele está dizendo, isso é bom, mas é passageiro. Recebeu a honra, volta para a posição de resistência. Volta para a porta do rei. Volta a se humilhar. Continuou em humilhação. Deus deu a ele instrução. E eu vou fechar a história por aqui. Mas se você não sabe o final, a maioria vai saber agora. O final é que Deus usou Mardoqueu para instruir Esté, que era sobrinha dele, esposa, rainha de Assuero. E ela, com toda a graça e favor que Deus lhe deu, porque Esté não conquista na beleza. Vou abrir um parêntese rapidex aqui para as irmãs. Eu não sei porque nas peças teatrais sempre botam a menina mais bonita da igreja para fazer Esté. É uma mania que tem. Ah, é porque o texto diz que Esté era formosa. Irmão, formosa no Império Medo-Persa. Respeita as irmãs Medo-Persa. Estou falando de uma das mulheres mais bonitas do Império. Não foi beleza, enganosa é a graça, passageira formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O texto é claro em dizer que Esté alcançou de Deus graça. O que ela tinha? Favor. Já conheceu gente que tu olha e tu quer dizer não, mas não consegue dizer não? Gente que todo mundo diz não, mas quando é para aquela pessoa, sim. Graça, favor. Ela tinha graça. Deus então faz ela ser favorecida. E debaixo de uma instrução, ela entra por um caminho de estratégia, aonde Deus dá vitória ao seu povo, dando a ele a oportunidade de lutar. Eu acho lindo que Deus vê o seu povo sendo perseguido e não esmaga seus adversários sem dar ao seu povo uma oportunidade de lutar. Por isso eu entendo a chamada de Deus para Israel, que significa príncipe, aquele que luta com Deus. Deus está dizendo com carinho para a gente aqui, não pense que te ajudar é eu te poupar de todo sofrimento e pelejar a tua peleja. Ele está dizendo, não, te dar vitória é te ensinar a lutar. Você diz, Senhor, por que tu não resolve minha vida de uma vez? E Ele está dizendo, porque eu estou te ensinando a lutar. Então Ele vai dar a ela todo um caminho de estratégia. E graças a essa estratégia, Deus ensina seu povo, lhe dá uma oportunidade de lutar. E eles vencem, diga glória a Deus. Agora, aonde mora o início de toda essa estratégia? Na capacidade que Mardoqueu tem de não ser destruído pela crítica e não ser deslumbrado pela honra. Ele manteve a posição antes e depois. Que lugar é esse? Lugar de humilhação, de resistência, de oração, de armas espirituais. Há uma brecha, uma lacuna de Deus aberta hoje aqui. E Ele está dizendo, quem quer discutir, quebrar pau, arrumar confusão, vai para um lado. Quem não quer fazer nada e vai deixar o diabo destruir a casa, vai para o outro. Agora quem hoje quer entrar na brecha, na posição, Camila, não vai ser fácil. Mas Deus não chamou a gente para escapar. Deus chamou a gente para triunfar. Quem triunfa não foge, enfrenta. E eu estou dando essa palavra de encorajamento, porque para alguns aqui, o ano já acabou e vai terminar com derrota. E Deus está dizendo, daqui para o final de agosto até dezembro eu vou te dar estratégias de vitória. Quem quer entrar nessa lacuna, dá um salto da cadeira agora para cima. Vem para cima, para cima, para cima. Não fuja, não seja covarde. O diabo pressiona, mas não aguenta a pressão.
Foi por isso que muita gente que poderia ter te ajudado não te ajudou. Existem pessoas que passaram pela sua vida só para serem o motivo dessa brecha de colheita ficar aberta para Deus entrar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para quem me ouve aqui agora é: perdoe imediatamente todas as pessoas que você se expôs por elas, mas elas não reconheceram sua entrega, sua exposição. Perdoe agora, feche os olhos. Traga o nome dessas pessoas na sua consciência. Não faz o sonso não. Não finge que não sabe de quem está falando não. Traz na mente, não traz na boca não, mas traz na mente. Senhor fulano, eu quero pedir perdão ao Senhor por ter ficado com o coração machucado com ela, com ele. Porque Senhor, se essa lacuna, se a ausência daquela honra que eu esperava dele e dela tivesse vindo, hoje eu não ia receber um decreto. Feche os olhos, perdoe agora. Perdoe parentes, perdoe familiares, perdoe amigos, perdoe. Feche os olhos, perdoe e peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que não lhe foi feito quando você esperou o reconhecimento. Você consegue fazer isso agora? Eu estou te dando uma instrução clara. Agradeça ao Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada por aquele dinheiro que tinham que ter me pago e não me pagaram. Hoje eu recebo muito mais do que eu perdi, Senhor. Muito obrigada. O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor tomou a frente de tudo que deveria ser meu e que deveria ser para mim. Faça essa oração aí agora. Em nome de Jesus. Amém? Tem gente que ainda está orando, tipo assim, Camila, é muita gente para perdoar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém?